Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Tela Vive, e a gente está de volta com mais um programa Café com Pixel, o nosso programa de bate-papo em que a gente traz pessoas relevantes, importantes e interessantes do mercado audiovisual para conversar, sempre aqui com a parceria com o nosso querido Fábio Sesnick, idealizador desse programa. Fábio, obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente, mais um programa que a gente vai fazer, mais um bate-papo legal. Muito sempre legal, bom estar contigo. Tamo junto. Então, e a nossa entrevistada super especial do dia é a Tereza Pena, minha querida Tereza Pena, head do Globoplay, diretora do Globoplay e também da Globo Filmes. Tereza, muito bom ter você aqui. Depois de tantas lives, tantos seminários, tantos eventos juntos, agora você aqui batendo esse papo com a gente nesse programa da Tela Viva. Obrigado pela presença. Obrigada a você, Samuca. É um prazer estar aqui, Fábio. Muito obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar com vocês. Obrigado, que ótimo, Tereza. Que ótimo. Vai ser muito bom conversar contigo. E acho que a gente começa pelo fato que te destaca nesse mercado audiovisual, que é ter sido uma das responsáveis por colocar a Globoplay como principal plataforma nacional de streaming numa posição de protagonismo, né? Então, assim, é hoje indiscutivelmente um dos melhores cases mundiais de plataformas locais de streaming, um sucesso, obviamente, incontestável. Como é que você analisa essa trajetória do Globoplay para vocês terem chegado até onde vocês chegaram? Eu entendo que, como a gente sempre falou, né, até 2015, né, até a criação do Globoplay, né, a gente era remunerado por Pay TV, né, e por publicidade. Em 2015, a gente cria o Globoplay, né, a gente não inventa a roda, né, eu sempre falo isso, né, Samuca? A gente cria o Globoplay como uma resposta à profunda mudança de hábito do consumidor, né? Então, a gente acompanhou o consumidor. Acho que isso é muito importante da gente falar, né? A gente não inventa a roda, a gente só acompanha o consumidor. E aí, o que a gente entende, né? Que a gente nasce sendo catch-up, né, da TV Globo, e aí em 2018 a gente começa a receber investimento para não ser somente o catch-up da TV Globo. Então, em 2018, a gente começa a fazer conteúdo licenciado e a gente começa também a investir, né, em conteúdo nacional. E a gente percebe que muito mais do que altos orçamentos, né, a gente precisa ter um investimento em conteúdo local. Né, a gente vê isso claramente, né? Muito mais do que essa super bolha que aconteceu, a gente precisa ter, né, coprodução e licenciamento de catálogo de originais, né? A gente vê também que no início, né, todo mundo publica em binge watching, né? É muito curioso isso, né? No início, o Netflix chega e faz um education, né? Sem publicidade e binge watching. E a gente vê o seguinte, que isso não se sustenta, né? O binge watching não se sustenta, porque a gente começa a ver uma avalanche de players chegando no mercado, né? E essa equação não fecha. O investidor, ele não é bobo, né? O consumidor, ele não é bobo. O consumidor, ele vê claramente que ele está pagando a mesma coisa que ele pagava antes na Pay TV, sendo que agora são 10 serviços de streaming, né? Então, o que ele faz? Ele vai num serviço de streaming, ele vê o conteúdo, depois ele sai. Então, você até tem uma aquisição alta, mas você também tem um churn muito alto. Que é o grande problema do streaming hoje, né? Assim, é conseguir conviver com esse churn e conseguir segurar o cliente e o consumidor por mais tempo. Né? Exatamente. Né? Então, assim, a gente vê que essa publicação de binge watching, né, ela deixa de ser a única opção. E a gente passa para dar espaço a uma publicação faseada. Né? E outro ponto, né, Samuca, eu estou fazendo aqui um paralelo do início com o momento que a gente está agora. Né? Então, o início, como eu falei para você, a gente cria o Globoplay em 2015, a gente começa a receber investimento em 2018, em 2020 a gente acopla os mais canais para dentro do Globoplay, a gente também começa a construir um ecossistema, né, em que a gente começa a bilar outros players de mercado, então a gente traz a Disney também,
né? A Disney, eu boto muito esse case, porque quando ela chega no Brasil, o único player de streaming que ela faz o combo, que ela realiza o hard bundle, é com o Globoplay. Né? Ela faz isso com o Globoplay porque a gente tem hoje uma plataforma de billing muito robusta. Nesse processo de criação do Globoplay, a gente percebeu, né, Samuca, a gente já falou isso no passado, a gente percebeu que a gente precisava construir uma máquina de venda direta ao consumidor. Né? O Globoplay, a Globo não tinha essa capability. Né? É muito, muito importante, como eu falei para você no início, até 2015, a gente era publicidade Pay TV. Quando a gente lança o Globoplay no início, só como catch-up da TV Globo, o que acontece é, a gente precisa fazer a venda direta para o consumidor. Né? Então, a gente constrói um billing muito robusto, que é o billing da Oracle, né? Aí depois também a gente constrói uma estrutura de CRM com a Salesforce muito pesada também. Então, com isso, a gente é protagonista na cadeia de venda direta ao consumidor, que muitas empresas terceirizam, tá? Ou então, muitas empresas americanas não têm noção de como é o billing no Brasil. Não tem noção de como a fraude ela é pesada no Brasil. O pessoal não é bancarizado no Brasil. Agora melhorou um pouco depois da pandemia, né? Mas não era bancarizado, né? Não tem cartão de crédito, é outra realidade, né? É outra realidade. Eu me lembro que os players internacionais, a gente tem parceria com muitos, né? Muitos deles, porque a gente quer ser um hub de entretenimento, né? A gente quer fazer um ecossistema. A gente hoje é um marketplace, porque a gente vê pelos números que o usuário que consome Globoplay e Disney, ele tem um churn menor do que o usuário que só consome o Globoplay. Então, com isso, ele fica mais tempo na base. Ficando mais tempo na base, eu trago um LTV melhor. O valor desse consumidor para o negócio é maior. Então, a gente entendeu claramente que a gente precisava ser protagonista. E quando os players internacionais eles chegam no Brasil, eles não entendem que a gente tem 5 formas de pagamento, cartão de crédito, Pix, débito em conta. Eles não entendem o parcelamento. Né? A gente tem parcerias com players globais que você conhece, que recentemente criaram o parcelamento do plano anual. Isso é dificílimo de ter. Né? Eles não conseguem entender que o Brasil é o país do crediário. Né? Então, assim, tudo isso a gente mostra, né? A gente combou também com o Deezer, que é um player de música, porque essas combinações do que o Globoplay faz são combinações que complementem a oferta do Globoplay. Eu não vou sair combando com qualquer player, porque não faz sentido. Mas, por exemplo, um player de música, né? Por que não, né, não compor o meu portfólio? A Disney, né, que é a maior contadora de histórias do mundo, por que não compor ao meu portfólio? Star Plus, né, que tem campeonatos de futebol, por que não compor ao meu portfólio? Né? Então, a gente, seguindo na nossa linha do tempo, 2020 a gente traz os canais da Pay TV para serem consumidos dentro do Globoplay, a gente se estrutura, né, como um hub de entretenimento, né? Isso foi muito importante para a gente, porque a gente rampa, né, nessa questão toda de expansão da base, né? Eu acho que isso é que todo mundo fez, só que a gente, ao contrário dos outros players, a gente sempre fez isso, né, Samuca, com uma disciplina em custos muito grande. A gente sempre teve esse compromisso de disciplina em custos, né? A gente nunca saiu gastando dinheiro. Tem uma frase que eu gosto muito, que não é minha, é do David Zaslav, né? Que ele falou há um tempo, que eu já não sei se eu já te falei, enfim, mas que ele fala assim, que no mercado americano, uma equação, ele diz o seguinte, que os provedores de TV paga, eles obtinham de cada residência, se eu não me engano, $100 de receita, e o valor de um episódio de uma boa dramaturgia era em torno de 1 milhão. Né? Aí, de repente, vem a Netflix, né? E todo mundo que segue a Netflix e muda essa equação.
né? Eles falam o seguinte, olha, o valor que a gente vai extrair de cada domicílio americano é $10 e o preço por um episódio de dramaturgia premium vai ser $10 milhões. Essa conta Totalmente insustentável, não fecha, né? não fecha, é impossível de fechar. Aí o que acontece? Aí tá todo mundo percebendo que essa conta não fecha e aí tá todo mundo indo para publicidade, né? E aí é muito curioso, né? E aí Porque você volta para 2015, né? Que era o Globoplay de 2015 com publicidade que vocês já lançaram, porque era, né, o catch-up da TV Globo. exatamente. E aí é muito curioso, né? Porque assim, as pessoas nesse início, né, desse education do Netflix, né, o foco era crescimento em assinatura para visar receita e lucro, né? E as pessoas não estavam muito preocupadas com disciplina em custos, né? Então, assim, esse era o ponto, né? E a gente está sobre a batuta do Paulo Marinho, né? Então, assim, a gente sempre teve um compromisso com a margem, a gente sempre teve um compromisso muito claro com os custos. Então, a gente nunca foi atrás, né, dessa onda, a gente nunca surfou essa onda de inflacionar o mercado. Até porque a Globoplay ela chega, né, dentro da estratégia do grupo como uma necessidade, um imperativo, porque a competição estava indo nesse caminho e porque, como você mesmo começou dizendo, o consumidor estava indo nesse caminho, mas o grupo estava estruturado em dois modelos muito sólidos, que era de publicidade na TV aberta e do subscription na TV por assinatura, né? Então tinha margens altas, tinha receitas altas, claro que declinando no caso da TV paga, mas você tinha que se inserir nesse contexto, né? Não dava para ser, ó, eu sou o gastador aqui, todo mundo ganhando dinheiro e só eu gastando, né? Então tinha que ter um trade-off ali. Até porque, né, o Globoplay, ele nasce, como eu te falei, por conta dessa mudança, mas ele tem o objetivo de trazer receita, né? O objetivo do Globoplay é trazer receita por conta das mudanças que estão acontecendo no mercado. Então, assim, é muito claro isso, né? Então, a gente sempre teve essa disciplina em custos muito forte. E eu me lembro que quando a gente lançou o Globoplay, a gente viu claramente, a gente foi muito criticado por conta de lançar com freemium, tá? Com receita publicitária. A gente foi muito criticado, porque era um education de que era binge watching sem receita publicitária, binge watching sem receita publicitária. Então, quando a gente nasce com receita, a gente foi muito criticado. E hoje, né, a gente já surfa, né, nessa onda do mercado publicitário há muito tempo. Então, assim, a gente tem muitas fortalezas, por exemplo, no que diz respeito ao conteúdo. A gente tem hoje uma capacidade de produção de conteúdo, Samuca, que é única por conta dos estúdios Globo, né? Eu consigo produzir em escala porque eu tenho os estúdios Globo. Né? Além disso, eu tenho também, e eu sempre falo isso, né, uma parceria com a indústria criativa brasileira. A gente tem várias dramaturgias, várias séries que a gente faz também com essa indústria, né? E a gente tem também o ecossistema Globo, que eu sempre falo isso, né? Outra grande diferencial. O grande diferencial é justamente me beneficiar desse ecossistema. Então, por exemplo, quando eu faço um The Town, né, quando a gente faz uma Todas as Flores, né, a novela que foi um enorme sucesso, eu faço isso junto com a TV Globo e com os canais pagos. Né? Até filme eu faço com TV Globo, Globoplay e canais pagos. Então, com isso, com essa estratégia de janelagem, eu consigo rentabilizar o conteúdo em inúmeras janelas e o meu ecossistema de portais chamando, noticiando para isso. Né? Então, é um ambiente muito que se retroalimenta. E com isso, quem se beneficia, eu sempre falei para você que quando eu era, né, responsável pela área de operações, né, o foco é o consumidor. Né? Aqui o consumidor, é óbvio que ele não deixa de existir, mas o foco é no conteúdo também. Né? Então, o conteúdo, ele é rei, e ele se beneficia de todas essas janelas, a janela de TV aberta, a janela de Pay TV, a janela de SVOD, e ele também nos portais é chamado. Fábio.
Não, muito legal, Tereza. Eu acho que tem muitos desafios, né? Assim, eu estava pensando enquanto você falava, porque tem as origens, né? A Globo é uma empresa de mídia que monta uma plataforma de streaming. A Netflix é uma empresa de tecnologia que monta uma plataforma de streaming. A Disney é uma empresa de estúdio de conteúdo que monta uma... E todo mundo se encontrou por aí, né? Então, assim, eu fico imaginando como é que você avalia esses desafios para uma plataforma de streaming nacional, assim, nessa concorrência, né? Porque eu acho que tem isso, é o que você falou, algumas plataformas queimaram as janelas e eu acho que hoje está todo mundo correndo atrás dessa reorganização. Então, um pouco, quais são esses desafios, né? Porque vocês construíram isso de maneira tão sólida. Assim, é muito desafiador disputar com empresas multinacionais, tá, Fábio? Está longe de ser fácil. É muito desafiador, eles têm escala global, eles têm investimento em moeda estrangeira, né? E tem pouco compromisso com margem na organização. Então, isso é um fato. Então, não é simples, né? O que eu entendo, né? A gente tem as nossas vantagens, a gente acaba tendo uma capacidade única de produção nacional em escala, né, de série, de reality. O que é o BBB? O BBB ainda é um fenômeno, né? Então, assim, novela, né? A gente tem uma capacidade de produção de novela absurda. A gente viu players concorrentes que tentaram lançar novela e não foram capazes, né? Nós vimos isso. E a novela, por exemplo, Todas as Flores, ela traz para a gente um diferencial que, como ela é muito longa, eu consigo engajar durante muito tempo o consumidor, né? Não é uma série que ele vê, sai, né? Então, assim, isso tudo beneficia o nosso ecossistema de múltiplas janelas, né? E, além disso, eu acho que outra fortaleza é que hoje a gente tem 140 milhões de Global ID, né? Então, com isso, a gente consegue, dentro dessa estrutura de marketplace, né, que a gente tem não só o Globoplay, mas a gente tem Globoplay com Disney, Globoplay com Deezer, Globoplay com Flá TV, a gente consegue, de forma personalizada, oferecer a melhor oferta para cada tipo de usuário. Agora, eu não acho que todas as plataformas de streaming, isso é um ponto, vão todas se consolidar, tá? Eu não acho mesmo, né? Eu acho que a gente vai ter uma profunda mudança no mercado, né? A gente vê que grandes lançamentos, né, que aconteceram agora foram lançamentos de 5 anos atrás, né? Assim como até a gente, tá? Estreou hoje, foram frutos de decisões de anos atrás, né? Enfim, 3 anos, né? O ciclo de uma produção de dramaturgia premium ele é longo, né? Ainda mais com a pandemia. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente teve uma pandemia que paralisou totalmente as produções, né? Então, eu tive em alguns casos ciclos que chegaram a 5 anos. E naquele momento, né, muita gente acreditava que ia ter uma plataforma única de streaming global com 500 milhões, 600 milhões de assinantes, né? Enfim. E aí, o que a gente vê? Né? A gente vê que isso não se consolidou, né? Isso não se sustentou, e a gente vê que pode acontecer alguma consolidação aí desses players, né? Mas eu acredito que hoje a gente não vai ter menos que 4 disputando o mercado, tá? Eu acho que eu não consigo ver, por exemplo, Netflix, Disney, Amazon e HBO Max saindo, tá? A curto prazo eu não consigo ver, mas eu entendo que com essa competição a gente vai ter os players globais e os players regionais, né? Que eu acho que chega aí num total de 5 ou 6 players por mercado, né? Então, ninguém vai ter uma plataforma de streaming com 500 milhões de assinantes, né? Então, naquele momento em que essas grandes produções elas foram realizadas, a plataforma A ou B, ela acreditava, sim, que ia ter 500, 600 milhões de assinantes. Então, assim, eu entendo que hoje o Globoplay, tendo essa capacidade, né, como eu falei para vocês, de conhecer o consumidor brasileiro como ninguém, né, entender que além de filmes e séries, né, a gente precisa ter novela brasileira,
que não é só o conteúdo sob demanda que performa, o conteúdo ao vivo, ele é muito importante. Tem que ter esporte, tem que ter jornalismo, né? Exatamente. Então, eu acho que isso tudo traz para a gente, né, além desse ecossistema, além dessa questão da gente ser ter uma oferta, ser um hub de entretenimento, né? Globoplay, Deezer, Premiere, Combat, Discover, Star Plus, enfim, a gente trazendo uma oferta diferenciada para cada usuário, eu consigo manter o meu usuário mais tempo na base, engajá-lo mais e, com isso, reduzir o churn, tá? E nesse contexto... Não, pode concluir. A gente tem as nossas distribuições, né, Samuca? Não sei se você quer que eu comente um pouco aqui. A gente vai entrar nessa questão das distribuições diferentes, mas antes disso eu queria falar um pouco da tua carreira, tá? Porque eu acho que é um fato muito emblemático a gente ter uma mulher dirigindo a principal plataforma de streaming brasileira. A tua trajetória é uma trajetória muito interessante, porque você vem de operação. Eu te conheci você montando billing de cobrança, você montando estrutura de relacionamento com o consumidor, com o assinante. Nada a ver com o glamour típico de televisão, de pensar em grandes produções, pensar no conteúdo. Teu foco, como você mesmo disse, né, estava no consumidor, não estava no conteúdo. E aí agora, óbvio, você tem que pensar com essas duas cabeças. Como é que você analisa essa tua trajetória e por que você acha que uma pessoa com o seu perfil, né, com um perfil que sempre foi uma pessoa de operação, hoje comanda, né, um time que é um time criativo, comanda um time de entretenimento, um time que pensa televisão, mas, obviamente, também um time de operação que a gente sabe que tem muita tecnologia e operação por trás de uma plataforma de streaming. Sim, claro. Nunca me fizeram essa pergunta. Gostei, Samuca. Então, tá. Então, espero que você consiga fazer uma resposta. Eu sou formada em administração, né? Sou formada em administração de empresas e depois eu fiz marketing e eu comecei a minha trajetória na Xerox do Brasil, lembra? Eu era auditora lá. Lembro. Nossa saudosa Xerox, né? Ali no Cais do Porto. Então, eu comecei a minha vida profissional lá como estagiária, fui crescendo. E aí, depois eu fiz um MBA em marketing e fui parar na Som Livre, né? Na época, eu fui convidada a trabalhar na Som Livre pelo Gustavo Ramos e o Léo Gani. E aí, fiquei lá e me apaixonei. Na época, eu lancei nomes como Michel Teló, Luan Santana, todo esse sertanejo, Maria Gadu. Então, assim, dentro de uma indústria criativa da música que estava em profunda transformação. Né? Vivendo a mesma coisa que você foi vivendo na televisão, né? Exatamente a mesma coisa. Então, foi quando a gente começou a licenciar para Spotify, foi quando a gente começou a licenciar músicas para as MCMs do YouTube. Então, esse cenário de profunda transformação, que eu adoro, é extremamente desafiador. Então, foi exatamente nesse momento que eu participei ali da Som Livre. E aí, depois, o Eric me convidou, ele trabalhava na Globo, né? A gente precisava criar, né? O Eric é sempre muito visionário, né? Aí ele falou, Tereza, eu queria te convidar para vir trabalhar. A gente tinha se cruzado muito na Som Livre, né? Enfim, fazendo esse cross com a TV Globo. E eu queria te convidar para trabalhar aqui, porque a gente precisa lançar a estratégia de vídeo para o Grupo Globo. Né? Então, eu me lembro muito disso, da gente sentando num café, ele falou assim, a gente precisa criar a estratégia de vídeo para o Grupo Globo, a gente já viu o Netflix chegando aí, a gente precisa ter o nosso produto. Isso lá em 2013. E aí, foi então que a gente começou a estudar o mercado, eu participei ativamente da criação do Globoplay junto com o Eric, e muito junto de um time de tecnologia robusto. Né? Então, assim, o meu maior desafio naquela época era entrar
no mundo de tecnologia, né? Porque por mais eu não era engenheira, né? Nunca fui, mas eu conhecia os números muito bem, né? Eu sempre fui muito boa de números. E aí o que eu fiz, Samuca? Eu fui humildemente sentar com o CTO, né? Aí e falar o seguinte: me ensina tudo, me explica tudo. E aí, assim, foi na humildade que eu sentei com o CTO, né? Que eu sentei com o Bacalá, que eu sentei com o Samuel e falei: me expliquem tudo, a conexão com uma API, como é que a gente se dá o provisionamento. E aí, quando eu comecei a estudar com eles, com pessoas que sabiam, me apoiei em especialistas do tema, que são infinitamente melhores do que eu, né? E comecei a estudar. E aí eu conseguia liderar, né, os times. Isso é que era legal. Mesmo não sabendo, eu comecei a estudar, a entender. Eu nunca vou desenvolver nada. Eu não tenho essa capacidade. Mas eu sei exatamente o que eu preciso para integrar, por exemplo, o Globoplay com a Disney. Eu preciso de uma API que conecte, que veja a elegibilidade, se ele está elegível, se ele não está, a API vai lá. Então, assim, nos sistemas, você consegue entender a arquitetura de uma forma macro. E aí foi quando eu fui convidada para ser chefe de operações do Globoplay, né, para ser responsável por assinatura digital. E foi muito curioso, porque era uma área que era pouco charmosa, né? As pessoas, elas brigavam mais, elas queriam estar mais na área de marketing, na área de conteúdo, que é mais glamurosa, e eu nunca quis estar muito nesse lugar, porque para mim, para você estar nesse lugar, para você ter um produto de streaming, você tem que entender todo o back-end, você tem que entender todo o funcionamento, né? Vender, cobrar e atender. Então, quando eu fui convidada, eu falei, vai ser o maior desafio da minha vida. Eu me lembro que eu estava grávida e foram os 2 maiores desafios da minha vida, ter a minha filha e parir o Globoplay. Então, a gente construiu e eu quis participar ativamente da implementação do Billing e da Salesforce justamente por desconhecer o tema, né? Justamente. Então, assim, eu fui, foram noites e noites viradas, foi muito custoso para mim, diria que foi o momento profissional mais difícil, né? Que eu abdiquei de muitas questões pessoais, inclusive, mas eu me inteirei e a gente implementou, né? A gente implementou com sucesso. Eu fiquei especialista em assinatura digital, né? Do Grupo Globo, né? A gente conseguiu reduzir. Eu falei, eu não vou terceirizar meu billing. A gente tem que ser protagonista. E Data hoje, a nossa melhor distribuição que a gente tem com menor churn é a distribuição direta, né? Eu tenho parceria com outros players, eu vejo aquisição e churn é a melhor. E aí, depois disso, né, foi quando passou por esse período todo, né? É uma área muito árdua, né? Uma área que a gente combou com outros players. Conteúdo, a gente sabe o que performa, o que não performa, porque no final das contas, Samuca, nesse mundo de streaming, nesse mundo de business, o chefe é um indicador de negócio. Então, assim, a monetização do conteúdo eu sabia. Eu sabia o que dava certo, o que não dava. E isso, quando a gente cria o Globoplay, a gente cria junto um conjunto de métricas robustas, que você tem todo o conhecimento do consumidor. Você sabe por que ele assinou, por qual conteúdo ele assinou o Globoplay, o que ele está assistindo, o que faz sucesso, o que não faz sucesso. Então, assim, quando você vê essas fórmulas de sucesso, fica mais simples de você entender. É óbvio que você tem algumas surpresas, sempre terá. Isso é que é o máximo da indústria criativa, né? Eu me lembro que quando eu recebi o doc da Boate Kiss, eu falei, gente, isso não vai dar. É um drama, é muito pesado. Assim, eu confesso que assim, eu não tenho estômago para ver. Eu vi chorando e fez um super sucesso. Então, a gente é surpreendido, né? Mas a gente sabe a fórmula. Isso é um fato, né? E você, com esses números, com a ciência de dados e tudo, você consegue ter uma navegação mais ou menos estável e ser surpreendido positivamente, né? Não é aquela coisa de você... Exato. E aí foi quando o Eric, né? Ele há 2 anos assumiu a Pay TV, né? Ele era responsável pelo Globoplay, depois e portais. Aí ele passa também a ser a responsável
pela Pay TV, e nesse momento, né, ele precisava de alguém olhando todo o Globoplay, que era o papel dele, né, antes. E aí ele me convidou, eu confesso que eu não esperava, né, eu me lembro que ele chegou e falou, gostaria de conversar com vocês, foi um domingo, eu falei, ai meu Deus, será que eu vou ser demitida? Aí eu ainda falei assim, não, ninguém é demitido no domingo, né, deve ser coisa boa então. E ele falou, olha, eu gostaria que você assumisse o Globoplay. E o que foi mais legal, Samuca, foi o que me deu, o que me deu empoderamento para assumir o Globoplay como um todo, foi justamente eu ter passado pela área de tecnologia e negócios. Foi justamente olhar para o conteúdo e saber, isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Foi justamente olhar a sensibilidade do negócio, porque eu sou responsável pelo P&L do Globoplay e Globo Filmes, né? Olhar e falar assim, não, esse custo em tecnologia está alto, esse custo não tá... Se eu não tivesse passado pela área de tecnologia, eu não teria capacidade para estar aqui onde eu estou. Então, foi árduo, foi difícil, mas foi o que me capacitou, tanto que a gente vê que as grandes mulheres, né, se você vê de players nativos digitais, as mulheres, a maior importância é a COO, Chief of Operations, né? Então, assim, isso me capacitou muito, e hoje eu tenho um relacionamento com um time de devs muito bom. Se você perguntar onde você gosta de transitar, eu adoro transitar com os devs. Na verdade, isso aí é claro que a parte de conteúdo, a parte criativa, ela é sempre essencial, né? Mas isso, né, dentro da Globo, você tem 400 pessoas muito capacitadas para cuidar disso. Agora, você conseguir ter essa sensibilidade de o que funciona do ponto de vista de conteúdos dentro da ciência de dados que você tem do conhecimento do assinante, fazer a experiência dele funcionar, né? Como vocês costumam dizer, né? A jornada dele funcionar desde o começo, né? E ele tem uma experiência agradável, porque isso faz toda a diferença, né? Assim, o streaming, se o negócio te dá um lag lá de 10 segundos, você já caiu fora, você nunca mais volta naquilo. É isso, então... você foi certeiro. Eu tenho o que diferencia a Globo é o conteúdo, né? Então, assim, a gente tem pessoas brilhantes no tema, brilhantes. Agora, a jornada de exposição desse conteúdo no produto é muito singular, né? Toda a experiência dele, desde a exposição no produto, ele consumir, ele sair, depois eu mandar uma mensagem, você precisa voltar. Toda essa experiência de CRM, de billing, ela é muito única, né? Exatamente. Fábio? Tereza, falando um pouquinho de conteúdo, né? Voltando um pouco para a pauta, qual a abordagem da Globoplay hoje dentro das múltiplas janelas e da estratégia do grupo? Claro. Então, assim, o Globoplay, ele é a convergência das janelas da Globo, tá? Ele tem um papel, assim, estratégico para os conteúdos multiplataformas da empresa. Então, a gente está cada vez mais cofinanciando, né, produtos em parceria, por exemplo, com os canais, né? Então, hoje, eu já tenho produções que são exibidas no canais e no Globoplay. A gente está cofinanciando em conjunto. O que mudou? Né? Enfim, o bolso do consumidor chegou no teto. Isso é um fato. Né? A gente segue crescendo, isso é outro fato, mas a gente segue crescendo menos do que o esperado, mas a gente segue crescendo muito. Tá? Então, o que a gente está fazendo junto com canais? A gente cofinancia, né, os conteúdos. Então, por exemplo, um The Taste, né, que está indo super bem. Hoje ele é cofinanciado por canais e cofinanciado pelo Globoplay e, às vezes, cofinanciado pela TV também. Né? Então, a gente faz todo esse cofinanciamento. Então, por exemplo, Vai Que Cola, Túnel do Amor, The Taste, Sobre Nós Dois, todos eles são cofinanciados pelo Globoplay. Né? Então, para você ter uma ideia, em 2023, a gente teve 179 estreias dos canais pagos e no Globoplay. Né? Ou seja, o que significa que uma estreia a cada cada 2 dias, né? Mais ou menos 1.500 horas de conteúdo original inédito. Né? Então, a gente tem feito isso dentro de casa.
Fora de casa, o que a gente tem feito? A gente tem cada vez mais... A gente achou que nunca fosse chegar nisso, né? Mas a gente chegou. A gente está coproduzindo com concorrente. Olha que loucura. Que louco. O que vocês estão fazendo? Nós e o mercado inteiro, né? Então, assim, a gente nunca achou, porque o dinheiro está curto, isso é um fato, né, Samuca? Fábio, assim, a gente não tem mais o dinheiro que a gente tinha a gente tem a disciplina em custo, mas o crescimento, ele está mais lento. Então, o que a gente está fazendo? Dentro de casa, a gente cofinancia as produções, junto com TV Globo, junto com canais pagos. Todas as Flores foi um belo exemplo com TV Globo. The Taste, um belo exemplo com canais pagos. E para fora, nós e os nossos concorrentes estamos licenciando os nossos originais, né? Então, por exemplo, eu hoje, eu com eu e Disney, eu e Amazon, a gente está começando a ter potenciais trocas de conteúdos licenciados originais, que faz todo sentido para ambos, né? Ele fez o conteúdo lá, eu fiz aqui, né? Agora vamos comprar um do outro, né? Para a gente... Dentro dessa lógica, a janela passa a valer. Então, você fez um conteúdo, a sua primeira janela, os seus assinantes foram os primeiros a ver, mas aí aquele cara que estava lá na Amazon falou, pô, mas eu queria ter visto aquilo lá. E daí, de repente, entra lá, mesma coisa acontece no sentido contrário. Vice-versa. Então, tem esse movimento do mercado muito forte, que é saudável, né? Porque, assim, mais uma vez, eu me inspiro nos meus concorrentes e vice-versa, a gente tem uma troca boa, né? E tem também, além disso, né, até o acordo com a Disney, que a gente já comunicou, né, são as coproduções em conjunto, né? A gente me dá um bolo de dinheiro aqui, eu te dou um bolo de dinheiro aqui, e vamos fazer essa produção em conjunto. Isso também está sendo falado, né? Então, assim, a gente, por exemplo, fez com a Sony, agora recentemente, Rio Connection, né? A gente, além de fez Passaporte para a Liberdade, que já está no Globoplay, e a gente vai lançar agora Rio Connection, que foi uma coprodução em conjunto com a Sony, né? Com a Televisa, né? Eles lançaram Todas as Flores lá, e nós lançamos Mulher do Diabo e Travessuras da Menina Má aqui, entendeu? Então, assim, com a Disney, né? A gente vai produzir filmes brasileiros, né? Em outubro a gente vai lançar Codex, né? Que é uma série em coprodução com a RTP. Então, assim, a gente está se unindo nesses lançamentos, tá, Fábio? A gente se une dentro de casa e a gente se une para o mercado. E como é que funciona, Tereza? Porque assim, a gente sabe que os consumidores de cada uma das plataformas de streaming, até são mais ou menos parecidos, mas entre as diferentes plataformas que o Grupo Globo tem, por exemplo, são consumidores diferentes. O consumidor da TV aberta tem um perfil, né, sociodemográfico, econômico, o consumidor da Pay TV tem um outro perfil, o consumidor do Globoplay um terceiro perfil. Quando você coproduz, como é que você faz para conciliar que aquele conteúdo atenda a essas demografias diferentes? As demografias, elas estão cada vez menores, tá? Isso é um ponto muito curioso. É mesmo? Assim, tirando, eu diria que assim, tirando ali, tirando o Pay TV, as demografias, hoje, para você ter uma ideia, assim, eu fiquei muito impressionada com o simulcast, né, com o sinal da TV aberta no Globoplay, né? Então, a gente viu um crescimento, Samuca, de 80% do consumo do simulcast na TV Globo, tá? Dentro do Globoplay nos últimos 5 anos, tá? Hoje, o simulcast da TV Globo, ele está presente em todo o Brasil, né? Porque a gente expandiu com afiliadas, né? Toda essa regionalização, com todos os sinais. Ele é um sinal gratuito, linear. Então, assim, ele cresceu... E ao vivo, né? E ao vivo, né? Ele cresceu 80% nos últimos 5 anos, né? Eu lancei Todas as Flores, primeira janela Globoplay, né? Agora está indo para a TV Globo. Assim, o consumo é muito similar. Então, assim, eu vejo assim, o consumidor, ele cada vez ele está flutuando mais nessas opções. Eu tenho outro dado para te passar, que 75% dos consumidores são multitela.
tá? Então, assim, a televisão já é o segundo device mais conectado do Brasil, tá? Ela perde apenas para o celular, né? Então, assim, dobrou nos últimos 5 anos, né? E deve acelerar ainda mais com o 5G. Assim, mais de 60% das casas no Brasil já estão conectadas pela TV. Então, assim, isso significa que para 80 milhões de brasileiros, não importa mais se o consumo está na antena ou está na internet, né? E o Globoplay é a plataforma de maior consumo no país, tá? E eu acho que, assim, uma coisa que a gente precisa frisar muito é que mais da metade desse consumo se dá na tela grande, tá? Na TV conectada. Então, assim, quando a gente cria o Globoplay, eu tenho até um gráfico que eu posso te mandar. Ele é basicamente consumido na web e no mobile. O crescimento na TV conectada, e por isso eu começo a fazer parcerias com Roku, com TV conectada, ele cresceu fortemente, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu preciso, dentro desse processo de desenvolvimento de conteúdo, ser cada vez mais assertiva no que diz respeito a conteúdo que dê certo em todas as janelas. Mas não é fácil. A gente vê uma sinergia muito grande da TV Globo com o Globoplay. Muito grande, né? Porque são séries, são filmes, né? Então, essa sinergia com a TV Globo, ela é muito forte. Quando você vai para o GNT, já é assim, ela funciona, mas assim, já como um conteúdo complementar, né? Que são programas mais de variedades. Então, elas servem para compor mais o nosso portfólio. Quando a gente vai para o Multishow, funciona super bem. O The Town, por exemplo, o Rock in Rio, foi super bem, porque as pessoas consomem dentro do Globoplay o sinal do Multishow e, com isso, elas compram dentro do Globoplay para assistir o The Town. E eu também tenho o The Town no Tier 1 do Globoplay, que é o Globoplay sem os canais, disponível, com publicidade, para quem não quiser pagar. Né? Então, assim, a gente vai fazendo essa dobradinha. Né? Agora, isso é um fato, eu tenho que ser mais assertiva nesses conteúdos para que funcionem em todas as janelas. Então, com a TV é mais simples, né? Porque a gente exibe séries, é muito similar. Com o canal, agora, por exemplo, o Sport TV dentro do Globoplay é um sucesso. Engraçado, né? É engraçado, porque assim, talvez seja o canal mais icônico da TV por assinatura, né? Foi assim, o que fez a TV por assinatura foi esportes, de uma maneira geral, e dentro do Grupo Globo, Sport TV, assim, é o ícone, né? Talvez... Premiere, Sport TV no Globoplay, quando tem jogo, é um sucesso, porque as pessoas querem assistir o jogo onde elas estiverem, do jeito que elas quiserem. Exatamente. Então, assim, eu fiquei muito impactada com o crescimento do Premiere, né? Nos últimos anos, do combo Premiere e Globoplay. Porque as pessoas... E eu ainda ficava muito preocupada, porque a distribuição via internet, você tem delay, você sabe disso, claro, né? Claro. Independente, a terrestre infinitamente é melhor, a gente vai descendo, né? E eu falei assim, gente, mas as pessoas querem assistir com delay. Aí quando você vê o Cazé, que tem mó delay, né? Aí você fala assim, as pessoas querem também conveniência, querem narrativas diferentes. Esse é o consumidor, que no final das contas não sou eu que falo, né, Samu? Quando ele vai assistir no Globoplay, na Pay TV, na TV Globo, ele que vai escolher. Né? Esses modelos todos são complementares para a Globo. Por isso que me falam assim, você acredita na morte de A, na morte... Não acredito na morte de ninguém. Quando eu vejo o crescimento do consumo da TV no Globoplay, eu fico chocada. Então, assim, existe o complemento, né, dos negócios, né? Tem pessoas que vão preferir Pay TV. Eu adoro Pay TV. Tem pessoas que vão preferir a distribuição terrestre. Tem pessoas que querem assistir na rua com delay e tá tudo certo. Então, aí é o consumidor no centro. Por isso que eu tenho que ter investimentos robustos em todas as plataformas. Não, Tereza, você falando incrível, assim, né? E aí vem a pergunta, com tanto dado e tanta informação, que futuro você antecipa para a evolução desse mercado? Assim, dá para projetar um futuro? Qual é o significado do retorno das plataformas de streaming a modelos consagrados como uso de publicidade, TV ao vivo, recuo nos modelos de bind watch, enfim, tudo que você está falando, você conseguiria consolidar um
uma visão de futuro? Eu consigo. Como eu falei, eu acho que no futuro, a gente já está vivendo um pouco o futuro, né? Eu acho que aquela coisa, né, de você produzir original, fica comigo até a morte, isso não existe mais, né? Então, a gente está vendo aí o mercado se falar, né? Seja em licenciamento de catálogo, né? Seja em coprodução em conjunto. Eu acho que algumas plataformas vão se consolidar. A gente tem uma... Assim, eu nunca vi tanto player de OTT na minha vida. Nunca. Olha, eu nunca vi. Eu não acho... Estava vendo uma estatística outro dia, tem mais de 60 na América Latina, tem 67 plataformas diferentes, é uma loucura. É uma loucura. Então, assim, é uma loucura e eu não consigo ver todo mundo ficando. Não consigo ver mesmo. Acho que é impossível, né? Eu acho que, como eu falei para você, assim, quem que eu vejo ficando, né? Netflix, Disney, Amazon, HBO Max, é óbvio, né? Isso é o que eu acho, né? Acho que ninguém vê esses 4 saindo do mercado a curto prazo, né? E acho que além desses vão ter alguns que vão competir regionalmente, que é o meu caso, que é o Globoplay, né? Então, assim, eu vejo um futuro com parcerias de conteúdo, parcerias de distribuição, né? Então também tem isso, né? Eu também me utilizo da Claro, por exemplo, né? Do Roku, e que tem a Claro, por exemplo, vou dar o exemplo da Claro, né? Que tem hoje uma base instalada altíssima, que por que eu não posso me beneficiar deles, né? A Brisanet, pequenos ISPs que chegam nesse Brasil profundo, né? Por que eu não posso me beneficiar deles? Então, eu vejo um futuro com parcerias de conteúdo, eu vejo um futuro com parcerias de distribuição, além da distribuição própria, a distribuição B2B2C, que eu acho muito saudável, né? Eu vejo um futuro de consolidação dos players, né? Eu vi agora um player, que eu não vou citar o nome, que acabou de ser lançado, enfim, que eu admiro tanto, mas aí quando eu vi o lançamento mobile first, somente mobile, assim, eu fiquei muito assustada, porque eu falei assim, eu não sei, mas data hoje, né, a minha penetração em tela grande, eu tenho mais de 1,4 bi de horas consumidas do Globoplay na tela grande. Como é que um player vai lançar sem tela grande, né? Eu não consigo conceber. Então, eu acho que vai ser isso, consolidação das plataformas em si, que a gente já viu acontecendo, otimização de custo, disciplina de custo. A gente vê empresas que não estavam preocupadas com PNL, né? Eu vejo, enfim, amigos, colegas que nunca se preocuparam com PNL. Eu sempre me preocupei com margem de custos, né? Totalmente preocupadas, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que vai acontecer. Parcerias, como eu te falei, né? De distribuição e disciplina em custo. E é isso. E, Tereza, para a gente fechar aqui esse bate-papo, você começou a conversa trazendo, né, o histórico do Globoplay e você apontou lá num determinado momento a disrupção que foi, inclusive, em cima de modelos de negócio que estavam super bem consolidados, usando a frase do David, né? Você vê o modelo de streaming conseguindo ter a mesma solidez que os modelos legados, que foram substituídos porque o consumidor demandou isso. Então, indiscutivelmente, não tinha como não ir para o streaming, né? Mas você abandonou modelos legados que estavam muito bem consolidados do ponto de vista de receitas, de margens, de custos. Altíssimas, né? Margens. Pois é. Você vê o streaming substituindo isso em algum momento aí no curto prazo ou ainda vamos passar por esse período de... Vai demorar? Não, eu vejo... O que eu vejo, tá? Substituir totalmente, impossível. Ou seja, teve uma destruição de valor no processo. E a gente não quer isso, né? Enfim, uma coisa que a gente não quer, eu não tenho como destruir negócios que ainda dão resultado. Importante. Não, tudo bem. Mas você diz assim, você não quer destruir os modelos legados. Eles vão continuar existindo por um tempo por conta dessas margens, desses resultados que eles têm. Isso. Enquanto eles estiverem dando resultado, o que eu acho?
eu acho que quem vai dar... A TV nunca teve tanto na moda, né? Nunca. Assim, né? Falavam-se tanto da TV, né? A TV tá indo muito bem, né? A gente tem aí a TV 3.0, então assim, a TV está indo muito bem. Não esquece, a gente está no Brasil, né, Samuca? Então, assim, eu não consigo ver o fim desses negócios tão a curto prazo como se falava, tá? E eu digo, eu, enquanto Globoplay, não vou contribuir para isso. Ao contrário, eu vou cofinanciar e contribuir o ecossistema Globo para a gente ter cada vez mais um ecossistema robusto em que eu possa pegar o alcance da TV Globo, que é enorme no Brasil, a janela de Pay TV, que é muito qualificada, e a janela de streaming. Agora, o que vai acontecer com o consumidor, a gente não sabe. Esse é um ponto, entendeu? Eu estou preparada para os 3 modelos, né? E eu não acho que o streaming substitui totalmente a TV e a Pay TV. Eu não acho, tá? Eu acho que assim, não dá para voltar atrás. O streaming é um negócio. As pessoas querem assistir aonde elas quiserem. Então, assim, isso é um fato. Não acho assim, outro dia me perguntaram, mas você acha que o streaming morre e volta tudo como era? Não. Avanços tecnológicos não voltam, né? Eu acho que ele vai crescer cada vez mais, mas vai crescer mais, né, de uma forma mais, né, mais cautelosa. Então, assim, eu não acho que a curto prazo ele substitui totalmente, não. Porque eu acho que tem um consumidor que quer ver o esporte sem delay. Você concorda? Ele sempre vai preferir a TV ou a Pay TV. Isso é um fato. Né? Eu tenho ainda um Brasil profundo que gosta do linear. Agora, eu tenho um jovem que não gosta do linear. Então, assim, eu acho que, respondendo a sua pergunta, é porque eu não tenho ela tão firmemente, porque quem vai me responder isso é o consumidor. Mas é interessante essa abordagem, né? Assim, tipo, a gente tem que estar pronto para entregar, mas assim, o que vai ser demandado não dá para saber ainda. E eu não defendo nada, entendeu, Samuca? Assim, as pessoas, você defende. Apesar de eu ser head do Globoplay, eu vejo o valor da Pay TV, a margem da Pay TV, o valor, né, da TV. Então, assim, eu sou pró-ecossistema. A Globo está preparada para qualquer tipo de distribuição, tá? E quem vai dizer qual é a melhor distribuição é o consumidor, né? Se ele quer ficar quieto no sofá, sem ter que escolher nada. Quantas vezes isso já não aconteceu e vinha a grade, que é uma grade riquíssima, com conteúdos maravilhosos, ou se ele quer, né, mais profundidade, ele vai na Pay TV, ou se ele quer conveniência, né, tá fora num bar, quer ver o jogo, né, quer ver a novela do quarto. Então, assim, é muito consumidor. Eu precisava estar preparada para esse modelo. Eu não podia deixar passar, né? Eu, enquanto Globo, né? E é isso que vocês construíram aí durante essa trajetória, trazendo o Globoplay no ponto que eles estão, que vocês estão hoje, né? Que vocês chegaram hoje. Tereza, eu te agradeço imensamente esse bate-papo, foi ótimo, uma delícia conversar com você. Fábio, acho que você também gostou e aprendeu bastante com a Tereza, né? Incrível. Sempre aprendendo, muito legal, Tereza, obrigadíssimo. Eu adoro falar desse tema. Quando vocês quiserem falar mais, a gente conversa, enfim, espero que não tenha sido muito robusto, que tenha sido leve, porque é um tema denso, né? Foi, mas assim, é isso mesmo, assim, a gente tem que fazer ter a oportunidade de trazer gente que entende do assunto para fazer essa análise. Ficou faltando toda a parte da Globo Filme, tá? A gente vai depois ter que marcar uma segunda conversa para falar de Globo Filme. O pessoal do Globo Filme não fica chateado não, que a gente só explorou o streaming aqui, mas tinha pouco tempo para falar de tanto assunto. O que a gente quer é cada vez mais que esse filme saia do cinema, né? Por que juntou-se, né, dentro da minha diretoria Globoplay? Justamente por uma sinergia com foco no filme, né? Que a gente vá para o cinema, que a gente cofinancie
e que depois venha para o Globoplay. Esse é o objetivo central. E, de novo, é o consumidor, né? Se ele está assistindo televisão ou cinema na casa dele, você tem que entregar televisão e cinema na casa dele. E fomentar o cinema, né? A gente tem um papel aqui social que a gente quer muito fomentar o cinema de rua, enfim, a gente tem a sala aqui no Plex Globoplay, né? A gente tem hoje uma sala de cinema no Rio, em São Paulo, então a gente tem esse papel social também. Então, eu acho que vale esse papo depois. O papel das janelas, essencial. Essencial. Então, tá bom. Tereza, obrigado mais uma vez. Boa sorte aí para vocês. Fábio, mais uma vez, obrigado. A gente se vê em breve com mais um Café com Pixel. Ficamos por aqui, então, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.